Cada Homem um Guerreiro, Livro 2, Casamento e Criação de Filhos. Lição 5. Voltando os corações dos pais para seus filhos. Tópico 1. Voltando o coração dos pais aos seus filhos. Marcelo era dono de uma construtora entre os anos 50 e 80. Construiu centenas de casas na cidade de Omaha. Éramos recém-chegados à cidade, procurávamos um lugar para morar e acabamos alugando um de seus imóveis. Na fazenda em que eu cresci, aprendi a fazer instalações elétricas e paguei a faculdade trabalhando em construção civil. Já aposentado e com mais de 70 anos, às vezes Marcelo precisava de alguém para fazer manutenção de suas propriedades, e foi durante uma instalação elétrica na reforma de um portão que nos conhecemos. Enquanto ele me supervisionava na passagem de fiação pelo conduíte, começamos a conversar. Financeiramente ele estava bem e sempre falávamos dos seus investimentos na bolsa de valores. Apesar de seu sucesso nessa área, ele não havia tido êxito na criação dos filhos. Agora mais velho, ele começava a olhar para trás e com grande dor me disse o seguinte: meu filho é um idiota. Ele deveria estar aqui me ajudando, mas não sabe fazer nada. Ele não consegue nem instalar um drywall. Eu não tenho tempo para ensiná-lo. Quando Marcelo faleceu, alguns anos depois, seu filho nem compareceu ao funeral. Tópico: 3 princípios bíblicos para a educação de filhos. A história acima é muito triste, mas verdadeira. Ela ilustra 3 importantes verdades que aprendi sobre a educação de filhos nas últimas décadas. Esses princípios foram extraídos das Escrituras e creio serem essenciais para que você se torne o pai que Deus quer que você seja. 3 princípios bíblicos para a educação dos filhos. Educar os filhos é uma responsabilidade que Deus deu ao pai. Efésios 6:4. As crianças constroem sua autoimagem a partir do que acreditam que seu pai pensa delas. Provérbios 17:6. As palavras ditas a uma criança determinam o seu destino. Provérbios 18:21. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17:6. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18:21. Reveja os 3 princípios bíblicos da educação dos filhos, anote um exemplo, bom ou ruim, de sua infância ou de sua educação, ou da educação de seus próprios filhos, relacionado a cada um desses princípios. Educar os filhos é uma responsabilidade que Deus deu ao pai. Efésios 6:4. As crianças constroem sua autoimagem a partir do que acreditam que seus pais pensam delas. Provérbios 17:6. As palavras ditas a uma criança determinarão seu destino. Provérbios 18:21. Tópico: descobrindo o papel que Deus lhe deu como pai. Sérgio tinha 4 filhos. Os 2 adolescentes mais velhos viviam em festas, dormiam com as namoradas e fumavam maconha. Sua esposa queria que Sérgio conversasse comigo. Sérgio descreveu todas as más decisões que seus filhos estavam tomando e, após ouvi-lo e chorar com ele por 1 hora, perguntei: Sérgio, sua opinião, qual é o seu papel bíblico como pai de seus filhos? Sua resposta foi reveladora. Meu papel como pai? Retrucou. Não passo de um pagador de contas. Eu trago o dinheiro para casa, entrego para minha mulher e ela cuida dos filhos. Quando sugeri que esse conceito poderia ser parte do problema, Sérgio ficou irritado. Bom, estou me saindo bem melhor do que meu pai. Infelizmente, essa afirmação era verdadeira. Em uma escala de 1 a 100, o pai de Sérgio era menos 500. A infância de Sérgio tinha sido horrível, pois seu pai fora um homem muito violento. Sérgio, porém, conheceu Jesus e sabia que sua maneira de criar filhos tinha que ser completamente diferente do método de seu pai. De fato, ele foi muitas vezes melhor do que o péssimo exemplo deixado pelo pai.
Agora, porém, ele precisava ir além. Ele precisava conhecer o padrão de Deus para um pai. Começamos a nos encontrar uma vez por semana. Ao longo dos anos, já ouvi muitos homens dizer o mesmo: sou um pai muito melhor que aquele que tive. Contudo, como homens de Deus, precisamos descobrir o padrão de Deus e não usar o exemplo do nosso pai como medida ou desculpa. Meu amigo Joel participava de um retiro de homens com alguns amigos da igreja. Todos tinham cerca de 50 anos e todos haviam perdido seu pai recentemente. Sentados ao redor da fogueira, um homem perguntou a Joel: você sentiu muita falta dele? E Joel replicou: não muito, não éramos muito chegados. Joel fez a pergunta ao grupo: vocês têm saudades dos seus pais? Quase todos os homens tinham virtualmente a mesma história. Não havia muito do que sentir falta, já que nenhum deles fora muito próximo de seus pais. Tragicamente, essa é a regra para muitos homens. No último versículo do Antigo Testamento, Deus disse que um dos propósitos pelo qual ele enviará o Messias seria: ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Malaquias 4:6. Crianças sem um relacionamento próximo com o pai são uma das grandes tragédias de um mundo caído. O plano de Deus, porém, sempre é de redenção, resgatar o que foi perdido ou roubado. O plano de Deus para cada pai que vem a Jesus é voltar o coração daquele homem para os seus filhos. Para fazer isso, precisamos ser reprogramados. Você e eu criaremos nossos filhos da mesma forma que fomos criados, a menos que mudemos o nosso conceito de educação de filhos de acordo com a Bíblia. Como Marcelo, Sérgio e Joel, precisamos repensar e redescobrir o nosso papel, a nossa responsabilidade bíblica de sermos os pais que Deus quer que sejamos. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Em Efésios 6:4, Deus dá a nós, pais, a responsabilidade de educar nossos filhos. Se não o fizermos, o mundo fará. Deus quer que tenhamos sucesso como pais. Assim, Ele coloca no coração de cada criança um profundo anseio pela aprovação de seu pai. As crianças constroem sua autoimagem a partir daquilo que elas acreditam que o pai pensa delas. Deus pôs esse anseio nelas. Se nós, pais, não aprendermos a educar nossos filhos, vamos encaminhá-los ao fracasso e, em alguns casos, para uma vida miserável. Descreva seu relacionamento como pai, como ele educou. Escreva 2 coisas que você quer imitar na vida de seu pai e na forma como você foi criado, e 2 coisas que você quer fazer de outro modo com seus filhos. Alguns cristãos parecem conhecer um único versículo sobre criação de filhos: não retenha a vara. Essa é uma interpretação equivocada do texto de Provérbios 13:24. O versículo, na verdade, é uma admoestação aos pais que amam seus filhos o bastante para serem cuidadosos com sua educação. Nesta semana, faça pelo menos 1 hora devocional com base em Hebreus 12, de 1 a 11. Uma passagem essencial sobre como Deus disciplina seus filhos. A palavra grega usada aqui na disciplina é paideia. É um sinônimo da palavra instrução de Efésios 6:4. Infelizmente, não temos uma palavra equivalente precisa em nossa língua e traduzimos por disciplina, mas seu significado é muito mais amplo. Paideuo, usado em Hebreus 12, sobre como Deus disciplina seus filhos, refere-se à criação e educação de crianças, refere-se aos pensamentos e atitudes do coração e encoraja a criança a ter limites adequados. Refere-se a instruir e infundir sabedoria numa criança, refere-se a educar e estimular uma criança sendo exemplo que ela possa seguir, refere-se a recompensar uma criança pelo bom comportamento e puni-la pelo mau comportamento. O propósito da disciplina de Deus é moldá-la. Quem se nega a castigar seu filho não o ama.
quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13:24. Questão: reveja a lista acima e escreva um parágrafo resumindo os conceitos sobre a educação dos filhos extraídos da palavra grega paideia. Embora a punição corporal faça parte da educação dos filhos, esse não é o tema central que a Bíblia ensina. O aspecto mais relevante ensinado nas Escrituras a respeito da criação de filhos é moldar o seu caráter. O significado das palavras disciplina e instrução é quase idêntico em nossa língua, mas em grego, disciplina também está associada a nutrir e moldar o caráter. Essa é a palavra escolhida em algumas traduções da Bíblia. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Aplique o método de meditação lá ao texto de Efésios e anote seus pensamentos. Procure no dicionário o significado da palavra irritar, o que ela significa. Dê um exemplo de como um pai pode irritar seus filhos. Agora, escreva Efésios 6:4 com suas próprias palavras. Prepare-se para compartilhar. Alguns de nós não tivemos pai, para não dizer daqueles que foram maus exemplos para os seus filhos. Se esse for o seu caso, tenho boas notícias para você. Estas 4 lições darão início a um treinamento para tornar-se um excelente pai. Leia e releia essas lições até que elas estejam entranhadas em seu coração. Elas podem oferecer-lhe um novo modelo bíblico de como ser pai de seus filhos. Segundo a Bíblia, moldar o caráter de uma criança é o aspecto mais importante da criação de filhos. Pare aqui caso tenha decidido dividir a lição em 2 semanas. Tópico: aprendendo a edificar nossos filhos. Anos atrás, quando minhas 2 filhas eram pequenas, Deus mudou para sempre minha visão sobre a educação de filhos. Eu estava liderando um seminário sobre planejamento financeiro na cidade de Des Moines, juntamente com meu chefe e amigo, Tiago. Ele perguntou se poderíamos modificar nosso programa. Sua filha, que trabalhava em Minneapolis, estava vindo de carro para encontrá-lo. Eu disse, claro, sem problemas. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável. Entre aspas, filhos. Provérbios 24, 3-4. Acrescentado pelo autor. Quando Tiago voltou após o seu encontro, perguntei como fora o tempo com sua filha. Ótimo, respondeu ele. Ela veio até aqui a trabalho? Perguntei. Não, disse ele. Ela tinha outro compromisso aqui. E ele respondeu, não, ela veio só para almoçar comigo. O quê? Eu estava mais do que curioso e quis que ele esclarecesse. Sua filha dirigiu por 5 horas a Minneapolis até aqui e agora está dirigindo 5 horas para voltar só por causa de um almoço de 2 horas? O que ele disse em seguida deixou-me embasbacado. Sim, depois da minha esposa, minha filha está entre os meus melhores amigos. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém expressar um pensamento como esse. Era um conceito totalmente novo para mim. Isso me surpreendeu, porque eu não imaginava que um relacionamento assim entre pais e filhos fosse possível. Aqueles 5 minutos de conversa mudaram a minha vida. Voltei para a casa daquela reunião pedindo a Deus que me ensinasse a construir um relacionamento com aquele e com as minhas filhas. Tópico: como ter momentos especiais entre pai e filha ou pai e filho. Edificar a vida dos nossos filhos significa passar tempo com eles individualmente. Tenho 2 filhas. Se você tem filhos homens, provavelmente terá muito mais brincadeiras de luta e contato físico do que eu tive. Mas a maior parte da educação acontece ao conversar ou simplesmente o fato de estar junto com seu filho. Começamos a ter nossos momentos especiais de pai e filha quando elas tinham 5 e 3 anos. No início era apenas lanche do McLanche Feliz, McDonald's. Mas, já naquela época, a autoimagem delas estava sendo construída. Tempo a sós para conversar com o papai pode ser a melhor forma de edificar a autoimagem.
Quando chegaram os anos de adolescência, os momentos especiais com o papai já eram um hábito profundamente estabelecido. Se não tivéssemos estabelecido o hábito antes, teria sido mais difícil começar. No entanto, já testemunhei algumas reviravoltas espetaculares no relacionamento entre alguns homens e filhos. Quando um pai compreende o que Deus espera dele e ele volta para os seus filhos, eles respondem positivamente. Talvez haja a necessidade de recuperar a confiança e isso levará algum tempo. Mas com a ajuda de Deus, os relacionamentos podem ser restaurados. A reconstrução de relacionamentos quebrados com nossos filhos será o assunto da lição 8. Tópico: trata-se de um processo e você também mudará. Você precisará de algum tempo para tornar-se o tipo de pai com quem seus filhos podem e querem conversar. Você também estará aprendendo. Se o seu pai não dedicou atenção especial a você, pode haver necessidade de algum tempo até aprender a ter conversas mais profundas com seus filhos, mas vocês colherão os frutos mais tarde. Não estou dizendo que cada homem deve ser o melhor amigo de seus filhos. O que estou dizendo é que, definitivamente, a maioria de nós pode ter um relacionamento melhor com seus filhos do que nossos pais tiveram conosco. O grau de intimidade que uma criança tem com o pai tem grande impacto na autoimagem e, em última análise, em seu relacionamento com Deus. Pense em um dos seus filhos. O que você poderia fazer para reservar um tempo especial com ele ou ela para conversar? Não precisa ser um período muito longo. Grande parte dos momentos especiais que tive com minha filha ocorreu numa lanchonete perto de casa. Muitas vezes nem abordamos assuntos espirituais ou intelectuais. Em outras ocasiões falamos 5 minutos ou menos sobre um assunto mais sério. Não desanime, isso é normal. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17:6. O segredo aqui é tomar a decisão consciente de passar o tempo com eles. Você decide fazer perguntas a eles. A mensagem para os filhos é clara. Você os valoriza muito e deseja passar tempo com eles. Passar tempo com o pai pode fazer o coração de uma criança se aquecer. Um amigo meu é médico e trabalha muitas horas por dia. Nós nos encontramos para conversar sobre suas preocupações com seus filhos. Algumas coisas não estavam indo bem e analisamos qual seria o problema. No sábado seguinte, ele cancelou um jogo de golfe com seus amigos e passou 2 horas jogando basquete no quintal de casa com seus filhos de 12, 14 e 16 anos. Mais tarde naquele final de semana, cada filho lhe disse separadamente: "Obrigado por jogar bola conosco, papai." Quando ele contou isso, uma semana depois, ele tinha lágrimas nos olhos. Finalmente ele entendera. Sua ausência transmitia uma mensagem clara aos filhos: "Você não é valioso o suficiente para que eu gaste tempo com você." Ele deixou de jogar golfe por um tempo, porque percebeu que lhes restavam poucos anos para passar com seus filhos enquanto ainda são adolescentes. Tópico, questão. Recapitule os 3 princípios bíblicos de educação dos filhos e responda que mensagem transmite ao coração da criança quando passa o tempo dedicado especialmente a ela. Como seus filhos são afetados quando são ignorados? Por quê? Princípios testados e aprovados para quê? Para momentos especiais entre pai e filha ou pai e filho. 1. Crie um ambiente de confiança. Seu filho ou filha precisa sentir que pode compartilhar qualquer coisa com você, não o criticará, nem ficará zangado. Aprenda a fazer perguntas. Você não conseguirá edificar seu filho ou filha a menos que saiba o que passa dentro dele ou dela. Normalmente começo com uma frase simples. Fale sobre você. Como vão as coisas, a escola, a igreja, esportes, relacionamentos, qualquer coisa da vida deles da qual você deveria ter conhecimento. Deixe que ele ou ela seja o centro das atenções. Suas ações falam mais alto do que suas palavras. Se você falar, estraga tudo.
Sempre que você passa tempo individual com seus filhos e mantém o foco da conversa neles, demonstra o quanto são importantes para você. Essa atitude comunica amor da maneira que eles anseiam desesperadamente. Fique quieto e escute. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34b. É quando seu filho fala que você consegue descobrir o que deixa entusiasmado, o que ele ou ela está vivenciando, quais problemas está enfrentando ou sofrendo, o que nos conduz ao próximo ponto. Ore com eles. Depois de cada momento especial com uma das filhas, mais ou menos uma quadra antes de chegar em casa, eu pegava a mãozinha dela e orava sobre o que tínhamos conversado. A oração era curta e tratava apenas daquele assunto. Os filhos nunca rejeitam a oração quando se trata deles. Além disso, você terá a oportunidade de dar exemplo do texto, Filipenses 4:6-7, falando com Deus sobre tudo que enfrenta na vida. Declara uma verdadeira verdade fundamental para a vida deles. Discutiremos isso mais profundamente na próxima semana. Tópico: reveja a página 73. Quais desses princípios que você deseja aplicar com mais intensidade na criação dos filhos? Se tiver ao menos 2, escreva o porquê. Tarefa para a próxima semana: planeje um passeio de 1 hora com um dos seus filhos ou netos. Avalie o tempo com base nos 5 critérios seguintes e prepare-se para compartilhar com o grupo. Você criou um ambiente de confiança, fez perguntas, permitiu ele ou ela fosse o centro das atenções, escutou, orou com a criança? Dê uma nota para o seu desempenho. 5, eu me saí bem. 3, ainda estou aprendendo. 1, tenho muito trabalho pela frente. Tópico: minha passagem bíblica favorita sobre os momentos especiais entre pai e filho e pai e filha. Passe algum tempo meditando sobre o texto de Deuteronômio 6:5-7 na próxima página e anote suas ideias. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6:5-7. Chamar. De acordo com essa passagem, qual a importância de uma comunicação aberta entre você e seus filhos? O que acontece com a capacidade de influenciar seus filhos quando a comunicação é interrompida? Explique por quê. Qual é o impacto de seu tempo com a palavra de Deus sobre sua capacidade de transmitir a verdade a seus filhos? Deuteronômio 6:5-7 é uma passagem favorita sobre os textos especiais com um filho e uma filha. O segredo para conseguirmos imprimir valores bíblicos de nossos filhos é permitir que a verdade toque primeiro no nosso coração. Somente quando a verdade das Escrituras estiver incorporada em nossas vidas é que ela estará facilmente acessível para ser transmitida a todos os filhos. A maioria das oportunidades para comunicar nossos valores aos nossos filhos acontece nas atividades normais do dia a dia. Ao sentar-se para assistir um filme em casa, à mesa do café, nas manhãs de sábado, ou ao sair para uma caminhada com eles, só para saber o que está acontecendo em sua vida. Alguns pais parecem ter transformado seu cristianismo em regras e desejam que seus filhos sigam à risca. No entanto, Deus inicia essa passagem falando de relacionamento. Ame-me. Deus considera esse mandamento como um ponto de partida e verdade mais importante que a ser ensinada aos nossos filhos sobre o que é ser cristão. Diga a seus filhos e filhas para amarem a Deus. Seja um modelo disso. Conte-lhes frequentemente sobre sua caminhada com o Senhor e o que Ele estará lhe ensinando. As crianças aprendem muito melhor quando observam em nós as verdades bíblicas que estamos tentando ensinar. Revise a lição, organize seus pensamentos e anote pontos a relembrar dessa lição. Prepare-se para compartilhar o que escreveu. Tarefa para a próxima semana. 1. Coloque os 3 princípios bíblicos para a criação dos filhos no bolso do seu bloco de versículos e memorize-os durante a semana.
Faça 1 ou 2 devocionais sobre essa lição. Faça 1 ou 2 horas devocionais com base em Hebreus 12, 1 a 15 e reveja o significado da palavra grega paideia. Aplique também Colossenses 3, 12 a 21, 2 Timóteo 2, 22 e 23. 3. Planeje um momento especial com os seus filhos ou netos. Se você não tem filhos, convide uma sobrinha, sobrinho ou irmão mais novo. Edificar a vida da criança é a responsabilidade de cada homem. Prepare-se para prestar relatório ao grupo. Essas lições incluem mais leituras. Use uma caneta colorida e sublinhe trechos essenciais para facilitar o seu trabalho de escrever seus pontos a relembrar.